Jesus foi a primeira criação de Deus? Para as Testemunhas de Jeová, sim. Eles pegam Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, as falas de Paulo e de forma deliberada distorcem. O texto diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Note que o ponto de partida que Paulo começa a escrever já chama Jesus de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso não quer dizer que o ser humano que foi feito imagem de Deus é também Deus. A nossa imagem é o reflexo da imagem de Jesus. Tanto que em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a sua imagem. Não, a imagem de seu Filho. A Bíblia também nos diz, lá em João, que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós o veremos. E como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Então Deus quer nos moldar a imagem de Jesus. Esse primeiro ponto está esclarecido. O segundo ponto: a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. As Testemunhas de Jeová pegam a palavra primogênito, que entre muitos significados, herdeiro, elevado, o melhor, o chefe, aquele que tem a primazia, veja quantos significados, e também primeiro. Por puro interesse e conveniência, pegam apenas a parte primeira. Com isso dizem, olha aqui, Jesus é a primeira criatura. Só que isso não é verdade. A palavra primogênito, como eu disse, tem vários significados, porque ela é polissêmica. Olhem estes sentidos. Em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22, Deus diz que Israel é seu primogênito. Mas em Jeremias, capítulo 31, versículo 9, Efraim é o meu primogênito. Afinal de contas, Israel ou Efraim é o primogênito? Os dois, porque primogênito não significa necessariamente o primeiro. Significa o mais importante, o mais elevado, aquele que tem preeminência, aquele que foi colocado no lugar de herdeiro, de destaque. Não é apenas primeiro. Olha esse outro texto. Em Salmos, no número 89, versículo 27, Deus disse que faria de Davi o primogênito entre os reis da terra. Davi não foi o primeiro rei de Israel. Davi não foi o primeiro filho de Jessé. Como ele seria o primogênito? Porque primogênito não significa apenas primeiro. Primogênito tem essas outras implicações. Logo, Jesus não é a primeira criatura. Não foi isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava elevando Jesus. Estava dando a ele o destaque de ser o Criador. Como sabemos isso? No versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, seja trono, principado, potestades, dominações. Tudo foi feito por ele, tudo foi criado, melhor dizendo, por ele e para ele. Ou seja, Paulo está elevando Jesus. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador.